Olá, bem-vindo à nossa quinta aula. Terminamos hoje a série sobre a Páscoa. Desejo muito que nesses encontros que tivemos virtualmente, você tenha construído fortes convicções para celebrar a Páscoa no dia de hoje. Hoje os cristãos celebram a Páscoa. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, o sepulcro está vazio. Antes de entrarmos na ressurreição, eu gostaria de relembrá-lo sobre a paixão de Cristo. Na sexta-feira, eu lancei a quarta aula falando da paixão de Cristo. E antes da morte de Cristo, Ele ceia e Ele nos dá um cálice da redenção. E Ele se identifica com esse cálice. A redenção para nós, cristãos, significa a libertação do homem por meio do sacrifício de Cristo. Eu e você somos libertos, mas libertos do quê? Que de fato Cristo veio nos libertar. Por que Jesus teve que vir a esse mundo, dar os ensinamentos, dar sentido às profecias, ser moído numa cruz e ressuscitar? Qual a finalidade disso? E hoje eu espero, com o relato da ressurreição, você possa entender do que nós somos libertos e o que nós estamos comemorando no dia de hoje. Queria convidá-los a abrir comigo a Bíblia, lá em Lucas capítulo 24, versículo de 1 a 8, e entrar no relato da ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra de sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, hoje celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus, celebramos a vida, celebramos aquele sepulcro vazio. Pai, obrigado porque Ele vive, porque a vida de Cristo nos dá esperança. Obrigado porque a promessa da ressurreição é real. Senhor, dá-nos entendimento, ajuda-nos a lembrar as palavras de Cristo como essas mulheres lembraram. Pai, nos ajuda a lembrar que o Senhor tem uma promessa que não se quebra, que o Senhor fez uma nova aliança por meio de Jesus Cristo. Nos ajuda a lembrar que o véu foi rasgado e temos acesso ao Senhor. Por favor, Pai, abre nossa mente, Espírito Santo, dá-nos o entendimento que precisamos para celebrar a Páscoa como nunca antes celebramos. Agradecemos ao Senhor pela ressurreição de Jesus e em nome dele que oramos. Amém. É interessante ver o relato no livro de Lucas sobre a atitude dessas mulheres. Elas nos fazem lembrar que nós temos uma boa notícia. A notícia da ressurreição. A notícia da ressurreição, ela é tão radical, ela é tão profunda, que ela é capaz de mudar radicalmente e profundamente qualquer pessoa. Eu e você somos transformados por essa notícia. Talvez você, meu amigo, tenha recebido esse vídeo e você celebre a Páscoa e você entende a Páscoa, você sabe da importância que ela é, mas isso até hoje talvez não tenha te transformado de maneira grandiosa. Eu quero falar para você que você precisa conhecer as Escrituras, que você precisa se incomodar com esse fato, porque a ressurreição é a notícia mais magnífica que você pode receber. É a confirmação de que nós já não precisamos mais viver nesse cativeiro, que a liberdade em Cristo é a evidência do fim de um cativeiro nesse mundo. Nós saímos desse cativeiro e agora somos peregrinos. O medo da morte é muito grande, né? É difícil alguém pensar que numa situação de morte acaba-se tudo. Nós costumamos falar, há jeito para tudo, menos para a morte. Porém, o que Jesus vem fazer é falar, há jeito para tudo e especialmente para a morte. Quando essas mulheres, elas vão lá, elas ainda estão com a mentalidade de morte.
elas vão fazer celebração da morte, elas vão lá colocar especiarias, aquele ritual que o povo, que a tradição ensinava, e elas vão colocar perfumes no corpo de Jesus. Quando elas chegam lá, o que elas encontram? Um sepulcro vazio. Quando eu falo para você sobre morte, há muito mistério, muito medo, né? Eu gosto tem um puritano, ele se chama Joe Owen. Ele escreveu um livro que chama assim: A Morte da Morte na Morte de Cristo. Cristo veio romper com esse medo, ele veio nos salvar desse medo. Antes de falarmos mais do relato que eu li em Lucas 24, eu queria que você abrisse lá em Hebreus, o livro de Hebreus, no capítulo 2, e presta muita atenção do que Jesus veio nos libertar, o que a ressurreição nos liberta. Em Hebreus 2, versículo 14, diz o seguinte: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou da condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O medo da morte escraviza. E olha como que a ressurreição tem a ver com a Páscoa dos judeus, que eu expliquei na primeira aula, na origem da Páscoa. A mesma condição dos judeus, escravizados, dominados por um rei soberbo e tirano. A mesma situação nós nos encontramos também, antes de entender a ressurreição, antes que Cristo nos libertasse. Eu e você, que reconhece que Jesus nos salvou, vivíamos no pecado, vivíamos na escravidão, estávamos mortos em nossos pecados. Jesus vem, nos liberta desse cativeiro com o seu sacrifício e nos dá a visão de que há vida após morte, de que há ressurreição e que podemos viver com Ele. E quem é o rei vencido? É o diabo. O diabo, ele, com a introdução do pecado, ele começa a ter o poder da morte em suas mãos. O homem morre por causa de seus pecados. Porém, Deus sempre deixou em nossos corações o anseio pela eternidade. Eclesiastes 3, versículo 11, diz que o homem, ele sente que Deus coloca no homem o desejo pela eternidade. É como se fosse um instinto. É como você sabe que você precisa beber água, é um instinto seu. Você sabe que você precisa comer, você sabe que você precisa beber água, e você sente lá no seu íntimo também que a morte é algo que não faz parte, que não deveria fazer parte da nossa existência. É uma certeza que nós fomos criados para não morrer, e por isso que sempre, ainda que uma das certezas que nós temos nessa vida, uma realidade, é que vamos morrer. Ainda que você saiba disso, você não se conforma. Ninguém se conforma com a morte. Ainda que seja uma pessoa idosa, você não se conforma com a morte. Mas isso é um desejo que Deus colocou, porque Ele queria apontar para nós que nós temos sim a ressurreição. E essa, até então, era a perspectiva dessas mulheres, perspectiva de morte, de que tudo havia acabado ali. O mestre, o Messias, aquele que talvez ia libertar o povo de Israel, aquele que tinha esperança de que ele restauraria a dinastia de Davi, e que Israel por meio dele seria uma nação que iria governar sobre nações. Tudo aquilo parece que havia terminado com a morte. E essa é uma perspectiva de morte. Vivemos todas as coisas para esse mundo, buscamos todas as coisas nesse mundo, e se esse mundo acabar, acaba-se tudo. E é por isso que nós estamos nessa aflição, quando não entendemos a ressurreição. Então a afirmação do anjo em Lucas dá um nó na cabeça dessas mulheres. Como? Ele está vivo? Peraí, deixa... E aí, conforme ela vai olhando para o túmulo vazio, ela vai escutando aqueles homens, o discernimento vai aparecendo, e o que a Bíblia descreve, que elas lembraram da palavra de Jesus. Aqueles anjos descrevem o que deveria passar no Messias, o que deveria passar o Filho de Deus, e ela lembra, e ela falou: é verdade, ele havia falado isso. E ela sai cheia de alegria a anunciar que elas, a anunciar a ressurreição. Acontece que enquanto você ainda não tiver a perspectiva da ressurreição, você vai ter uma perspectiva de morte, como era antes desse entendimento dessas mulheres.
E por causa do pecado do homem, quando ele foi introduzido o pecado, a morte ela passou a ser presente em nossas vidas. Só que de alguma maneira nós experimentamos pequenas mortes durante a nossa vida. Você pode experimentar a morte da sua consciência. As pessoas se corrompem. Por quê? Porque elas querem a felicidade de todo custo, e o tempo vai passando, e quando a corrupção, um atalho aparece para que você tenha aquilo que você acha que vai te fazer feliz, e você tem uma perspectiva que você vai morrer, então se eu não fizer durante esse intervalo que eu estou aqui, eu não serei feliz, e aí você se corrompe. Isso é um aspecto de uma mente que está focada na morte. Outros se tornam escravos de relacionamentos, não é? Relacionamentos amorosos. Eu preciso demais dessa pessoa, eu preciso ser feliz. Quantos casam porque querem ser felizes? Colocam toda a sua esperança em outra pessoa, porque na sua mente de morte, se ela não for feliz aqui, ela não vai ser nunca mais. Alguns colocam toda a esperança, toda a alegria em relacionamentos familiares. Não conseguem viver sem os pais, não conseguem viver sem os filhos, e se tornam amores doentios, com mentalidades de morte, porque se eu não for feliz aqui, se eu não fizer essa pessoa feliz aqui, quando vai acontecer? Isso é uma perspectiva de morte. Pessoas se tornam escravas de metas na sua vida, né? Eu quero ter um bom casamento, eu quero dar uma boa educação para os meus filhos, eu quero uma boa aposentadoria. E não são coisas ruins, nota-se, sobre você querer ter um bom casamento, isso é um ótimo desejo. É um ótimo desejo da educação para os seus filhos, mas quando isso viram ídolos, não é? Quando você até busca a igreja, busca a fé cristã, porque você quer melhorar seu casamento, porque você quer dar uma educação para os seus filhos, porque você quer ter amizades verdadeiras, e essa só é a sua motivação, você é a pessoa mais digna de compaixão e de misericórdia. Porque você não entende que o cristianismo, ele transforma assim seu casamento, os seus relacionamentos, ele te dá a possibilidade de criar o seu filho em um ambiente saudável, com valores. Porém, não é isso, não é só isso, é uma mente muito pequena. Paulo fala em 1 Coríntios 15:19, não é à toa, que ele fala assim: olha, se a sua esperança em Cristo é somente para esse mundo, você é o homem mais miserável, você é digno de misericórdia. É uma tragédia, é terrível você ter uma perspectiva de cristianismo só para esse mundo. E essas mulheres tinham uma expectativa antes de entender a ressurreição, os apóstolos, aqueles que abandonaram a Jesus também, porque eles tinham uma expectativa só para essa vida. E Jesus não veio estipular um reino para esse mundo, ele veio estipular um reino espiritual, onde um dia estaremos e faremos parte dele. Então essas pessoas viviam separadas por causa da morte na sua mente, e era a nossa situação também. Se você olhar depois em Efésios 2, de 1 a 2, você vai ver também lá que Paulo fala: nós estávamos mortos em nossos pecados, nós seguimos a um espírito deste mundo, que nos levava a uma desobediência e à morte espiritual. Por isso que um dos frutos do pecado, o maior deles, gera tantas consequências, mas o maior deles é a morte. Você vai ver também em Gálatas 5:19, os frutos de uma vida baseada na morte, no pecado. Apocalipse 21:8. Então a Bíblia descreve como é a mentalidade de alguém que ainda não vive na perspectiva da ressurreição. E eu lembro, lembrando de ter o conhecimento, de celebrar algumas Páscoas antes de que eu tivesse me convertido. Eu tinha entendido, mas não me convertido ao cristianismo. Eu tinha entendido a Páscoa, mas não me convertido à ressurreição de Cristo. E eu ia, celebrava, olhava para algumas coisas que eu não gostava na minha vida e prometia para mim mesmo que eu iria mudar, mas eu voltava para o mesmo. A mesma fraquezas, os medos, a imoralidade, a mentira, o orgulho, o materialismo, e eu corria atrás das coisas, e cada ano era igual, e eu me sentia tão angustiado, porque não havia mudança. A promessa de ressurreição ainda não fazia sentido para mim, e por isso que eu entendo que alguém que só vê o cristianismo, a ressurreição, com vistas neste mundo, é alguém muito miserável. Então,
voltando para o relato, ela sai daquela mentalidade de morte que gera tudo aquilo que eu acabei de comentar, para uma mentalidade de ressurreição. E qual é a primeira atitude? O que elas fazem? Elas correm para anunciar. E eu queria muito que você pensasse isso. Nós, como cristãos, nós precisamos anunciar. Se a ressurreição faz sentido para você, você deve anunciá-la. Nós não precisamos, geralmente eu escuto assim, a igreja precisa evangelizar mais. Na verdade, a igreja precisa ser evangelizada. A igreja precisa entender a ressurreição para que assim ela vá e anuncie. Quando você só vê a igreja como um lugar que você vem para seguir um ritual religioso, ou um lugar onde você se sente bem, onde você quer encontrar paz, onde você quer encontrar talvez a solução para os seus problemas, mas você não tem a perspectiva da ressurreição, você vai terminar assim triste, você vai terminar sem expectativa, e você não vai anunciar. Você não vai anunciar, porque você vai depender de coisas deste mundo, e nós viemos aqui para anunciar o que vem depois de tudo isso. E aí essas mulheres vão e falam com os apóstolos, e eles, olha a atitude deles, quando elas vêm e conversam com eles, olha como eles respondem no versículo 9. Você vai ver a resposta dos apóstolos, né? Quando elas vêm, o anjo fala com elas, elas saem correndo para dar a notícia, e elas chegam lá e relatam isso para eles. Versículo 9: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. O relato em Lucas fala que quando essas mulheres vão e elas anunciam, os 11 não acreditam. Eles falam, isso é loucura. E é isso que Paulo fala para a gente, né? Que a mensagem da cruz é uma loucura. E ele não consegue entender, nunca, jamais, na mente deles, Jesus poderia haver citado. É como se o que Jesus havia falado sobre a morte e a ressurreição fosse esquecido, borrado das mentes deles. Então, Pedro fica admirado. Pedro, ele não fica somente parado, ele fica admirado, ainda não convencido. A Bíblia não relata aqui que ele fala, ele sai anunciando. Muitas vezes nós somos assim, não? Nós somos admirados pelas mudanças do que a Bíblia pode fazer na nossa vida. Admiramos pessoas que são transformadas, mas ficamos só na admiração. A ressurreição, ela não é um fato tremendo só para que você admire, é para que você viva também, para que te dê esperança, para que você reconheça que precisa dessa ressurreição. Então eles ficam admirados, e aí vem o relato do caminho de Emaús. É interessante, se você continua lendo, o relato continua lá no versículo 13, eu vou ler só do 18 a 24 para explicar para vocês a história. No versículo 18 ao 24. Naquele mesmo dia, 2 homens estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo.
Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Só até aqui e depois eu vou explicar. Olha o que acontece. O que dá a entender que alguns daqueles discípulos que receberam a notícia naquela manhã, eles não foram convencidos. E como a esperança deles já havia esvaziado, né? Quando eles olham para a cruz e Jesus morre, ele fala: poxa, acabou, né? E eles até relatam isso. Eles vão tristes, né? Voltando, eles saem de Jerusalém, onde Jesus tinha falado: fiquem lá, porque é ali que vão acontecer coisas incríveis, né? Que vinham depois, você vai ver no livro de Atos o que acontece, e é uma série também que nós queremos fazer. Mas aí o que acontece? Jesus ele se apresenta nesse caminho, porque eles estão indo embora de Jerusalém para Emaús, que era um povoado pequeno, não era lá o caminho. E Jesus aparece e eles ainda não entendem. Eles perguntam: o que vocês estão conversando? Você não está sabendo? Puxa, o nosso mestre as autoridades acabaram com os nossos sonhos. O nosso mestre, ele era profeta, e é engraçado que eles identificam Jesus como profeta, eles não identificam como filho de Deus. Eles ainda não haviam entendido o que a cruz significava, e tampouco a ressurreição. E Jesus se apresenta no meio deles e começa a mudar essa perspectiva de morte. Olha, quando você não entende a cruz, a ressurreição, a cruz só é um símbolo de castigo, é o fim, é um símbolo de morte. Os poderes deste mundo venceram, mas não é isso. Na cruz Jesus vence a morte. E aí Jesus começa a falar: mas vocês são difíceis de entender, lembra o que os profetas falaram, lembra do que eu falei. E ele vai conversando, e o coração dos discípulos vão enchendo-se de alegria. E aí Jesus senta com ele, depois de alguns fatos, senta com eles e comem com eles. Quando Jesus parte o pão, e o entendimento, os olhos são abertos, eles reconhecem Jesus. E aí Jesus desaparece. Olha que fantástico, olha que incrível. Você vai ver que a atitude desses homens depois é a mesma das mulheres. Eles voltam para falar: é verdade, Ele está vivo, Ele ressuscitou, há esperança, a vida, o sonho continua. E isso traz esperança aos discípulos. Isso que eu quero frisar para você. Você precisa anunciar a cruz, você que se diz cristão. Esse mundo tem uma perspectiva de morte, não consegue enxergar nada além desse mundo. As pessoas estão colocando toda a sua energia aqui. Por isso que há divórcios, por isso que há morte, por isso que há adultério, por isso que há pessoas abortando, porque não querem perder a oportunidade. Por isso que há tanta depressão, um dos motivos são esses, e há tantas outras coisas, porque as pessoas não conseguem viver uma perspectiva além desse mundo. Sabe, você cristão, você tem anunciado, você tem proclamado a ressurreição. Quando você entendeu, quando a sua mente foi transformada, você voltou aos seus para proclamar que Ele vive. E aí em Atos capítulo 1 nós vamos ver a prática disso. Atos capítulo 1, você vai ver que Jesus, Ele aparece e dá provas cabais que Ele está vivo. Em Atos capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Atos 1, versículo 3. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comiam com ele, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu: não compete vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judéia e Samaria, até os fins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, e lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Olha que incrível, Jesus dá provas, 40 dias ali provando, comendo. Jesus mostra que ele não era um fantasma. Você já viu fantasma comer, fantasma rir, conversar, falar: toque aqui nas minhas feridas? E eles ficaram entusiasmados, porque era real, havia provas indiscutíveis. Mas perceba ainda que a mente ainda dos discípulos não estavam transformadas, porque quando eles percebem: uau, o Senhor está vivo, vamos retomar o plano então. É agora que Israel vai ser restabelecido? Agora eu entendi. O Senhor tinha que morrer para mostrar que nem a morte é capaz de vencê-lo. Uau, um Messias que não morre, um super-herói. Vamos lá agora tomar dos romanos a nossa terra, a nossa pátria, restaurar o reino. Mas Jesus falou: meu filho, não é isso. Calma, um dia tudo vai ser restabelecido. Mas agora não é isso. Você percebe que ainda há necessidade do Espírito Santo. A necessidade de ser proclamado o Evangelho. O Espírito Santo vem, e Jesus mesmo falou que o Espírito nos daria discernimento, e você vai acompanhar na vida desses homens que eles foram transformados. E sabe o que Jesus falou para eles? Vocês serão testemunhas. Nós, aqueles que entendem a ressurreição, somos chamados a sermos testemunhas. A igreja de Jesus Cristo neste mundo deve ser uma testemunha. Ela não deve se isolar da sociedade, ela não deve ser o lugar onde os santinhos se reúnem, ela deve ser o lugar onde testemunhamos. A igreja tem uma missão de testemunhar a ressurreição. A minha pergunta para você hoje é: você é uma testemunha? Você tem testemunhado? Os seus amigos sabem do seu testemunho da ressurreição? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, olha o que Paulo fala para a gente aqui. 1 Coríntios capítulo 6, acompanha comigo. No versículo 14, diz o seguinte: porque por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Em 1 Coríntios 6,14, o que Paulo está falando, que pelo poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, irá nos ressuscitar. Isso é motivo de celebração. Assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E já é momento de vivermos essa ressurreição. Eu sempre brinco com as pessoas aqui na igreja, que quem quer morrer, né? Ninguém quer morrer, mas se você entende a ressurreição, se eu perguntasse quem quer morrer, você deveria estar: eu quero, porque a morte para mim é lucro. A mesma maneira que Jesus foi ressuscitado, eu também vou ressuscitar. E lembre-se que Jesus é Senhor e Ele veio tirar o medo da morte. Quando você e eu perdemos a perspectiva da morte e começamos a ter a perspectiva da cruz, nós vamos proclamar, nós vamos entregar nossas vidas. Há uma transformação completa. Jesus nos salva completamente. Esses discípulos, quando eles entenderam a ressurreição, eles morreram pelo Evangelho. Eles foram testemunhas, eles foram assassinados. Lutaram bravamente, não porque eles queriam que uma religião desse certo, porque eles perderam essa perspectiva de morte. Paulo mesmo era um conflito dele, ele fala: puxa, olha, eu estou aqui, eu estou num conflito porque eu sei que eu preciso estar nesse mundo para ajudar as pessoas, mas para mim é vantagem demais morrer e estar com o Senhor. O que é vantagem para você, este mundo ou estar com o Senhor? E se você me diz: estar com o Senhor, o que nos seus atos refletem a ressurreição de Jesus? Nós precisamos entender, se nós cremos na ressurreição, nós precisamos viver como pessoas cheias de esperança. Em tempos de crises, em tempos de coronavírus, em tempos que a morte muitas vezes bate
na portas de muitos, onde as notícias são ruins, você continua com a esperança na ressurreição? Você é aquele que fala, eu já sabia, Jesus já me havia preparado para esse momento. Você clamaria e falaria, Jesus volta. Porque uma das coisas que os anjos falam, os galileus ficam olhando, ele fala, olha, está olhando para quê? Da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar. Sabe, eu queria falar com você, meu amigo, que tem recebido esses vídeos. Você crê na ressurreição? Você vive na perspectiva de alguém que crê na ressurreição ou você tem uma mente de morte? A morte te domina, o medo dela te domina. Você é escravo das coisas deste mundo porque você acredita que o único lugar que você pode ser feliz é aqui? Você é um peregrino ou não? Você cristão, você é um peregrino? Você tem proclamado o evangelho às pessoas? Ainda quando eu falei em um dos vídeos que eu fiz, eu falei assim, puxa, se você tivesse a cura do coronavírus, você não proclamaria isso a todos? Você não gostaria que todos provassem? E nós sabemos que a pior doença é o pecado. E Jesus falou, olha, sejam testemunhas, porque eu sou a cura, eu sou aquele que salva. E nós temos anunciado sim essa cura. Às vezes perdemos tempo com coisas que não valem a pena. Até mesmo na igreja perdemos tempos discutindo, falando um do outro. Esquecemos que nós temos a ressurreição, que nós temos uma vida eterna pela frente, que nós temos as promessas. E eu queria terminar lembrando de você uma canção. Diz assim, canção que nós conhecemos muito. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus que vivo está. Feliz Páscoa, Ele vive. Comemore, o sepulcro está vazio e nós somos testemunhas dessa tão grande salvação. Muito obrigado, que tenha uma ótima Páscoa. Bom, irmãos, agora eu gostaria de fazer com vocês o momento da ceia. Depois de tudo que eu expliquei aqui, das coisas que nós acompanhamos, eu quero muito que você lembre até das coisas que ensinei sobre os elementos da ceia. Lembra que Jesus pega o pão, conhecido pela tradição dos judeus como o pão da aflição, e Ele fala, esse é meu corpo que será dado a vocês. Ele fala da aflição que Ele passaria. Lembra que esse corpo foi moído numa cruz, e Ele ressuscitou, e por causa do corpo de Cristo, do sacrifício dele, o véu do templo foi rasgado, e nós agora temos acesso, nós podemos celebrar. Lembra também, quando você pegar o suco de uva, lembra que a taça da redenção, aquela que nos liberta, aquele que nos dá a salvação, aquele que significa para nós a libertação de todos os nossos pecados. Então nós vamos agora pegar os elementos, o pão e o suco de uva, e eu vou orar, e eu queria que você lembrasse de tudo isso e comemorasse a ressurreição, porque Ele vive. Vamos orar. Pai, obrigado porque nós temos a certeza do amanhã. Obrigado, Pai, porque o dia em que a morte nos tocar, nós a enfrentaremos na esperança da ressurreição. Pai, obrigado pelo mesmo poder que Jesus foi ressuscitado, nós também seremos. Confiamos nisso. Pai, muda a nossa mentalidade de morte. Pai, nos transforma em pessoas que acreditam na ressurreição e que são completamente tocadas por ela. Obrigado porque aquele sepulcro está vazio. Pai, agora vamos comer do pão, lembrando da aflição de Jesus. Vamos tomar do suco, lembrando do sangue que nos dá uma vida nova, Pai. O sangue que perdoou os nossos pecados, que afastou o anjo da morte, na esperança, Pai, de que nós estaremos com o Senhor. Deus, nos ajuda a proclamar a ressurreição. Esse momento é um momento também que proclamamos que o Senhor voltará. Assim como o Senhor subiu aos céus, voltará um dia de lá para nos buscar, e seremos e desfrutaremos para sempre a ressurreição com o Senhor. E em nome de Jesus, o nosso Salvador, aquele que tirou o medo da morte, aquele que nos dá esperança e aquele que nos deu a vida eterna, é em nome dele que oramos e celebramos a Páscoa. Amém.